Olá amigos, Baixa Papimê, Baixa Papicô, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo e hoje dando continuidade a nossas frases comuns em Guarani, a nossa série de frases comuns em Guarani. Estamos na quinta aula de frases comuns. Para você que não viu ainda as outras aulas sobre frases comuns, eu vou deixar passando aqui nos cards o link das frases comuns em Guarani. Hoje já estamos na quinta aula. E só reforçando que todos os dias, mais ou menos ao meio-dia e 3, meio-dia e 4, é postada uma frase, ou seja, um vídeo de frases comuns em Guarani. E hoje nós vamos ver essas 3 frases comuns em Guarani. Vamos ver então já a primeira frase, que diz assim: Xerorê rohexabo, xerorê rohexabo, xerorê rohexabo. O que quer dizer xerorê rohexabo? Estou contente em vê-lo. Seria isto a nossa tradução, em vê-lo. Acho que se escreve assim. Estou feliz, estou contente em vê-lo. Então eu falaria xerorê rohexabo. Estou feliz em vê-lo. Fiquei feliz em te ver. Ou estou contente, fiquei contente de ver você novamente. Ou que prazer te ver novamente. Tudo isso pode se usar dentro desta frase xerorê rohexabo. Estou contente em vê-lo. Muito bem, agora vamos ver a segunda frase. Essa segunda frase já é um pouquinho mais avançada, digamos assim, mas é uma frase muito usual também no dia a dia. E ela diz assim: Xembo aguará conerembiapô. Xembo aguará conerembiapô. Xembo aguará conerembiapô. Xembo aguará conerembiapô. Então vou ler mais devagarzinho. Aqui, Xe Mboaguará Conerembiapô. Só vou dar aqui uma explicação sobre guá. No português nós temos o costume de pronunciar a letra G com muita força, G. No Guarani ou no espanhol nós temos que pronunciá-la com suavidade, G, e não G. Reparem que no português nós falamos G e no Guarani vamos falar G. Então, Xemboaguará Conerembiapô. Xemboaguará Conerembiapô. O que quer dizer esta frase? Estou... Só deixa eu corrigir aqui. Estou orgulhoso do seu trabalho. Eu vou colocar assim numa frase mais coloquial, mas vou explicar o que exatamente quer dizer. Aguará seria como se fosse orgulho, de dar orgulho. Então, Xemboaguará Conerembiapô quer dizer: o seu trabalho me deixa orgulhoso, o trabalho que você faz. Ou você me dá orgulho pelo que você faz. Porque aqui temos Nerembiapô, que quer dizer seu serviço, seu trabalho, seu feito. Pode ser pesquisa, pode ser projeto, pode ser o que for dentro desse Tembiapô, Rembiapô aqui. Então, estou orgulhoso do seu trabalho. Xemboaguará Conerembiapô seria a frase mais assim adequada para fazer esta tradução. Xemboaguará Conerembiapô. Agora vamos ver a última frase que temos. Vamos fazer a sua tradução. E para você que ficou até aqui, eu peço para você não sair do vídeo, porque no próximo, depois desta última frase, eu trouxe um seleto de 10 vocabulários em Guarani, que vamos também fazer a sua tradução e que são muito usuais no nosso dia a dia. Então você não saia do vídeo, e se estiver gostando deste vídeo, compartilhe com mais pessoas que você imagine que também tenham interesse em aprender esta língua maravilhosa que é o Guarani. Então vamos ver aqui o que significa esta frasezinha. Rohexangaú. Rohexá, aqui até está errado, tem que ser chá e não che. Deixa eu só mudar aqui. Rohexangaú. No caso, isto poderia até ser separado, assim. Rohexangaú. Vamos deixar assim para ter mais forma de pronunciar melhor. Rohexangaú. Rohexangaú. Acredito até que vocês já saibam que isso quer dizer: estou com saudades de você. Olha só que frase longa em português.
E no Guarani é só isto, né? Rohexangaú. Esse Rohexá quer dizer te ver. Engaú é como se fosse assim em sentimentos ou em ausência. Não sei como explicar exatamente como seria, assim, não estou achando palavras. Um dia numa live talvez a gente aborda sobre isso para explicar melhor. Então Rohexangaú seria estou com saudade de você. Ou estou com muita saudade de você. Se você fosse falar, por exemplo, estou com muitas saudades de você, teria que ser assim. Rohexangaú é terei. Você simplesmente adiciona o eterei, que é o superlativo, no final. Então, Rohexangaú eterei, estou com muitas saudades de você. Acho que deu para entender. Se não deu para entender, vocês pausem o vídeo e consultem novamente a palavra que eu falei. Aí eu aconselho assim de irem anotando tudo mais. Eu acho que é muito legal. Gostaria muito que você comentasse falando a respeito dessas aulas, se está te ajudando, se este formato de ensino é proveitoso para você, se você está aprendendo, para também nos ajudar. Agora vamos passar para os vocabulários em Guarani. Está centralizadinho na tela, então vamos ver aqui os vocabulários que temos. Eu trouxe alguns vocabulários, inclusive, que usamos nas primeiras frases comuns. E justamente aqui Texangaú seria saudades. Saudades. Reparem, Texangaú, saudades. Texangaú. E aqui isso é uma palavra triforme. Para quem não sabe o que é a palavra triforme, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as palavras triformes. Temos também aqui toru, que quer dizer contente. Pode ser contente e feliz também, toru. Contente e feliz, vai depender muito do contexto que estamos usando. Aí temos aqui também aguará, aguará. Então, Texangaú, toru, aguará. Aguará, gente, seria lobo. O animal lobo, eles falam também lobo-guará, né? Eu vou colocar assim, lobo-guará, quer dizer o aguará. Ou pode ser também o... como que eu posso dizer para vocês? Pode ser também orgulho. Lobo-guará ou orgulho, assim. Vou deixar um pouquinho menor aqui. Na palavra literal, aguará é o lobo mesmo. Aí esse aguará a gente usa como uma figura de linguagem. Chama aguará, por exemplo, me deixa cheio de orgulho, me deixa... assim, lisonjeado, essas palavras assim se usa como figura de aguará. Nem sei por que se usa isso, mas é usual. Agora temos aqui esta outra palavra, vocabulário, que é poá. O que é poá? Poá é sorte. Então, se você for conjugar, inclusive eu já ensinei como conjugar, aí você vai falar shepoá, eu tenho sorte. Shepoá, eu tenho sorte. Então, shepoá, eu tenho sorte. Aí temos a outra frase aqui que é, frase não, palavra, que é curá, curá, aqui ó, curá, curá, curá. Curá é gordo, gordo. Ou gordura, curá. Por exemplo, so'o curá, so'o é carne e curá é gordo, então carne gorda, gordura da carne. Muito bem, vamos ver a próxima aqui, temos sa'u, sa'u aqui em cima, sa'u. Sa'u é cor. Cor. Então, cor quer dizer sa'u. Sa'u. Então, cor azul, sa'u rovu. Cor branca, sa'u morotim. E por aí vai. Agora temos a outra frase aqui que é... Frase não. Estou muito confundindo palavras com frase. Vocabulário. Potim. 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 O que seria potim? Potim é limpo. Potim seria isso, limpo. Pode ser também potável. Por exemplo, posso falar potim, água potável. Ou água limpa. Então, potim é limpo. A próxima palavra que temos é esta aqui. Ku'a. 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 Quer dizer sujo. Pode ser também contaminado. Então, contrário de limpo, contrário de potim é ku'a, sujo ou contaminado.
Que há pode ser também pecado, dependendo do que nós vamos colocar no contexto. Mácula, por exemplo. Então, que há sujo. Aí temos aqui manô. Não vão confundir com mano, é manô. Manô, manô. No caso ainda está errado, tem que ser com on aqui. Então, deixa eu só corrigir. Opa, assim, manô. Manô, o que quer dizer manô? Manô é morrer. Manô, morrer. Eu vou só subir um pouquinho mais esses vocabulários para cima para caber melhor aqui na tela. Então assim, manô, morrer. E temos o último vocabulário, que é tenhões. Esse aqui é mais difícil de pronunciar. Tenhões, que também é uma palavra triforme. Tenhões quer dizer nascer. Mas para conjugar temos a regra da palavra triforme, da palavra genérica. Então, tenhões, nascer. E pode ser também germinar. Uma semente que está germinando, então ela também está renhões, no caso, quando vamos falar em terceira pessoa, tenhões. Essa aqui eu vou deixar aqui uma breve explicação. Se eu for falar, por exemplo, eu nasci, né? Xerenhões, assim, renhões. Bem difícil de... Xerenhões, eu nasci. Ou eu nasci, por exemplo, você vai falar Xerenhões, nasci no Brasil, vamos supor. Então, deixa eu só aumentar aqui para falar para vocês. Xerenhões, Brasilpe. Sempre nome de lugares e nome de pessoas se escrevem com maiúscula, gente. Brasilpe, assim. Xerenhões, Brasilpe, eu nasci no Brasil. Se eu for falar, por exemplo, ele nasceu ou ela nasceu, ele nasceu, ela nasceu. Então vou colocar assim, renhões. Só estou tentando achar o meu teclado Guarani aqui. Renhões, São Paulo, por exemplo. São Paulo, assim, Paulo. Então tem que levar um acento aqui, São Paulo. Renhões, São Paulo, por exemplo. Então ele nasceu ou ela nasceu em São Paulo. E aqui eu vou explicar o porquê. Tenhões é a palavra genérica, ou a palavra triforme, serve também para Texangaú e para Toru, a forma de conjugar. Quando eu vou conjugar em primeira e segunda pessoa, eu tenho que usar a letra R, reparem aqui a letra R, a letra R no lugar de T, para a primeira e segunda pessoa. Então, em vez de ser tenhões, vai ser renhões. E quando eu usar na terceira pessoa, isto aqui serve tanto para singular e plural. Por exemplo, para nós e para vós também usamos renhões. E agora aqui, quando eu vou conjugar em terceira pessoa, aí eu mudo da letra T para a letra H. Nada mais isso, a palavra triforme. Espero que vocês tenham gostado, que esta aula realmente tenha sido de um bom aprendizado para vocês, de um bom proveito. E assim finalizamos aqui o vídeo de hoje. Rádio de Oexá PV.